O sino da pequena igreja tocou uma vez, longo, profundo, como se a pedra guardasse um segredo. Era para ser um casamento comum. Mas no instante em que o véu de Sofia caiu para trás, percebi que nada seria como planejado. O ar pareceu mais pesado, como se as paredes antigas soubessem o que estava prestes a acontecer. O olhar de Sofia, que deveria brilhar de alegria, mudou num segundo. Onde havia expectativa, apareceu medo. Era como se o próprio altar tivesse se transformado em palco para uma revelação. A igreja estava lotada. Amigos de infância, parentes distantes, vizinhos que cresceram ao lado da família. O vestido de Sofia, rendado e delicado, parecia brilhar sob as velas. Eduardo, o noivo, vestia um terno escuro impecável e sorria como se fosse dono de todos os sonhos. Mas entre os rostos alguns carregavam sombras. Ricardo, o primo de Sofia, observava do fundo com um olhar de rancor. Sempre foi apaixonado por ela em segredo e não aceitava vê-la casar com outro. Em sua mente, aquele casamento não deveria acontecer. Quando o padre Miguel abriu a caixa destinada aos votos, encontrou algo inesperado. Um envelope selado, sem remetente, apenas com uma palavra escrita em tinta desbotada. A palavra era ouça. A curiosidade tomou conta. O padre hesitou, mas o silêncio da igreja obrigou à ação. Dentro havia um pequeno gravador. O clique ecoou como disparo. E então a voz de Rafael, o pai de Sofia, morto há 3 anos, preencheu o espaço. A voz vinha rouca, cansada, mas firme. Sofia, se estás ouvindo isto, provavelmente já não estou vivo. Não foi acidente. Não foi suicídio. Não confie em quem sorri mais alto hoje. Procure onde custodei a verdade. No altar onde batizamos crianças e guardamos promessas. O segredo está debaixo da pedra onde o padre canta. Se eu morrer, é porque descobri quem assina com as iniciais S. E como o dinheiro desaparece. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Sofia prendeu a respiração. Eduardo assegurou, sem entender. Murmúrios começaram a correr pela igreja. Então uma mulher se levantou no fundo. Trazia nas mãos uma foto antiga de Rafael com 2 pessoas. Helena, mãe de Sofia, e Dom Sérgio, o poderoso construtor da cidade. O rosto de Helena sorria na foto. Mas agora, diante da revelação, ela desmaiou diante de todos, enquanto alguns corriam para socorrê-la. Denise, amiga de infância de Sofia e conhecida fofoqueira, aproveitou o tumulto para cochichar. Disse a 2 convidadas que Eduardo escondia um passado suspeito. Negócios antigos que ninguém sabia direito explicar. O rumor correu rápido. E de repente muitos olhares se voltaram ao noivo com desconfiança. No meio do caos, o tio Marcelo, ex-sócio do pai de Sofia, gritou que aquilo não poderia continuar em segredo. Chamou o padre Miguel pelo nome real e perguntou em voz alta se ele não estivera no depósito da família dias antes. O padre Corado negou, mas a dúvida já estava lançada. No canto da sacristia, João, o sacristão, mexia nervoso em uma gaveta, tentando esconder algo. Uma convidada percebeu, mas ele disfarçou, como quem teme ser descoberto. Havia mais gente com medo naquela igreja do que Sofia poderia imaginar. O clima só piorou quando um recorte de jornal foi encontrado no bolso do noivo. Mostrava Rafael discutindo com o secretário municipal, homem de rosto mole e ligações conhecidas com Dom Sérgio. Havia uma anotação à mão. Não confie em quem fecha contratos no escuro. Sofia olhou para Eduardo, sem saber se ele era vítima ou cúmplice. Quando parecia que nada mais poderia piorar, um carro preto estacionou em frente à igreja. Dele saiu o detetive Alves, homem respeitado, mas temido. Entrou com uma pasta grossa e colocou um mandado sobre a mesa. O cofre de Rafael deveria ser aberto. Assinado por um juiz aliado de Dom Sérgio. O escândalo deixava de ser apenas um segredo de família e se tornava uma questão de Estado. Ricardo, o primo enciumado, aproveitou a confusão para se aproximar de Eduardo. De forma agressiva, o acusou de roubar não só a felicidade de Sofia, mas também o legado da família. Eduardo tentou manter a calma, mas o veneno das palavras de Ricardo atingiu fundo. E então, quando a tensão já sufocava, o gravador tocou novamente. Uma segunda mensagem, mais apressada, mais sombria. Se está gravando é porque confiei em você até o último segundo. A verdade está sob a pedra da direita no altar onde rezamos. Vá até o fundo, Sofia, e confie em Lúcia. Todos se entreolharam. Quem era Lúcia? Eu, a fotógrafa do casamento, senti os olhares pesarem sobre mim. O chamado era claro. Sofia, desesperada, me pediu que ajudasse. Enquanto procurávamos o altar, Denise, a fofoqueira,
Continuava a envenenar os convidados. Agora, espalhava que Eduardo tinha ligações diretas com empresas de fachada que recebiam dinheiro público. As sementes da dúvida estavam lançadas. Finalmente encontrei a pedra indicada. Com esforço, abrimos um compartimento oculto. Dentro havia uma caixa metálica. Papéis antigos, contratos, fotos, recibos. E entre eles, o nome do padre Miguel. O choque foi imediato. O padre tentou negar, mas as lágrimas em seus olhos o entregaram. Confessou que fora pressionado, que assinara papéis sem ler, que vivera sob a chantagem de Dom Sérgio. Mas jurou que nunca teria coragem de matar Rafael. Helena, recuperada do desmaio, explodiu em desabafo. Disse que pedira ao marido para esperar, que expor tudo destruiria a família e acabaria com empregos da cidade. "Eu quis proteger, não matar!" gritou. A confissão caiu como bomba, mas não trouxe clareza, apenas mais peso. No fundo da igreja, percebi um homem estranho fotografando discretamente. Descobri depois que era jornalista infiltrado, em busca de uma matéria explosiva. Ele se aproximou de mim, oferecendo dinheiro para acesso às provas. A podridão parecia se espalhar em todos os cantos. Eduardo então revelou um segredo próprio. Disse a Sofia que fora contratado por um jornal para se aproximar dela e investigar a família, mas que ao conhecê-la se apaixonara de verdade. Sofia chorou em silêncio. O mundo desabava ao redor dela. Naquela noite, quando todos tentavam se recompor, um bilhete apareceu sobre o altar. "Se quiser saber a verdade, venha ao cais ao nascer do sol." Assinado S. A expectativa de confronto era inevitável. Enquanto a madrugada avançava, Ricardo, bêbado, ameaçou revelar um segredo da juventude de Sofia para estragar tudo. Denise, por sua vez, continuava espalhando veneno contra Eduardo, quase causando uma briga entre famílias. O casamento se tornava um campo de guerra. Ao amanhecer, fomos até o cais. O rio estava coberto de névoa. Dom Sérgio apareceu sereno, como quem já aceitara a queda. Admitiu parte das acusações. Disse que desviara dinheiro, mas afirmava ter feito para salvar a cidade da falência. Rafael queria expor tudo, mas isso destruiria inocentes. "Eu apenas tentei evitar o caos", declarou. Antes que pudéssemos reagir, o padre Miguel chegou e disse que não era assassino. Confessou ter assinado papéis errados, ter caído em chantagens, mas não havia sangue em suas mãos. O debate se acalorava quando de repente um tiro ecoou. O tio Marcelo caiu ferido. Correria, gritos, desespero. O sacristão João correu para socorrer. O jornalista infiltrado aproveitou para filmar. Marcelo, entre a vida e a morte, murmurou que vira o carro do padre Miguel na noite da morte de Rafael, mas disse também que não acreditava que ele fosse o assassino. Quando parecia que nada mais cabia, a última revelação surgiu. Dentro do envelope inicial, escondida no forro, havia uma carta de Rafael. Ele escrevia que confiava em Miguel como mediador, que deixara o altar como última esperança para que a verdade viesse à tona. Mas também avisava que, se tudo desse errado, alguém da própria família poderia ser usado como bode expiatório. A fotografia final caiu no chão. Mostrava Helena, Miguel e Dom Sérgio em reunião secreta. No fundo, uma sombra que parecia Ricardo, o primo. Sofia gritou perguntando se a própria família havia traído seu pai. Ricardo chorou. Admitiu que sabia de algo, mas calara por covardia. O jornalista, sem piedade, revelou que já transmitira parte da noite ao vivo. A cidade inteira sabia agora. Dom Sérgio foi detido. Miguel renunciou. Helena foi interrogada. O tio Marcelo foi levado ao hospital. Sofia, diante de todos, tomou a decisão. Entregou os documentos ao tribunal. Disse que preferia a verdade, mesmo que custasse a paz frágil que restava. Eduardo se ajoelhou, não pedindo casamento, mas prometendo caminhar ao lado dela na tempestade. O altar, que deveria ser símbolo de união, tornara-se palco de revelação e ruína. O segredo fora exposto, mas as consequências estavam apenas começando. E eu, que narro esta história, deixo a pergunta para você. Se fosse sua família, seu altar, sua cidade, você teria coragem de revelar tudo e enfrentar a destruição, ou preferiria enterrar a verdade em nome de uma paz ilusória?